Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante de uma santa e poderosa palavra. Palavra esta que é viva e eficaz. Vamos orar. Pai Santo, amado Deus, Senhor, Pai, te agradecemos com todo o nosso coração. Agradecemos, meu Pai, pelo seu cuidado sobre nossas vidas, pelo seu amor, pela provisão, pelo livramento, pela saúde, pela cura. Obrigado por tudo que o Senhor sempre fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai Santo, amado Deus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, perdão pelos pecados que ainda nos alcançam. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para que possamos vencê-los, todos, um por um, até que não sobre mais nenhum. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos sonhos, os nossos planos. E aqui, meu Pai, estamos entregando em Tuas mãos todos estes sonhos, todos estes planos, porque se estiverem conforme a Sua vontade, sabemos que serão realizados. Pai, endireita nossos passos, alivia, meu Pai, o nosso fardo, tira do nosso coração todo peso, toda tristeza, toda mágoa, toda ansiedade. Senhor, que o Espírito Santo venha gerar os frutos do Espírito em nós, assim como a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança. Que possamos ser morada do Espírito Santo. Pai, toma glória para si de todo este tempo. Nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Escreva ela em nossos corações para não pecarmos mais contra ti. Abra os nossos olhos para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem para mostrar a cada um de nós. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz e que o nosso coração esteja sensível à sua presença. Por isso, meu Pai, te pedimos e te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje vamos falar sobre a vida, os cuidados e as inquietações, que está escrita no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Preste atenção no que está escrito aqui. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Bom, muitas vezes nos frustramos na vida quando perdemos algo que tínhamos uma expectativa de conquistar ou de realizar, mas por inúmeros motivos acaba não dando certo. E quando isso acontece, muitas vezes atribuímos também a culpa a alguém, dizendo: olha, fulano de tal não me ajudou, ou fulano de tal me prejudicou, por isso que não deu certo. A grande questão é que gastamos um precioso tempo de nossa vida correndo atrás de coisas que não condizem com aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Por isso o Senhor nos ensina a fazer uma separação.
dos tesouros da terra para os tesouros no céu. O que vale mais para você? Porque o que valer mais para você é aonde estará o seu coração. Essa separação se dá assim: é estabelecer dentro do seu coração o que é prioridade. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o resto tudo lhe é acrescentado. É isso que a gente precisa entender. Quando o nosso coração está focado no reino de Deus, em ser amigo, em ser próximo, em amar, em ser generoso, nas obras, na caridade, no ato de servir, quando o nosso coração, quando o nosso pensamento está ali focado no reino de Deus, o reino de Deus se torna prioridade em nossa vida, prioridade absoluta. Dando isso, o nosso coração fica o quê? Firmado no reino de Deus. Ali está o nosso coração. Vou exemplificar. Por exemplo, você trabalhou o dia inteiro. Você tem as suas obrigações, você tem as suas responsabilidades no serviço. Entrou 8 horas da manhã, vai sair 5, 6 horas da tarde. E durante o tempo que você está no serviço, você está executando ele da melhor maneira possível, como cristão, como crente, correto? De forma sincera, de forma responsável. Porém, o tempo que você está lá, ele não é suficiente para apagar a chama que existe acesa dentro do seu coração em relação à obra de Deus. Ou seja, às vezes você está lá no seu serviço, mas o seu coração está ardendo lá dentro, pensando: nossa, à noite eu vou na igreja, à noite eu vou no culto, à noite eu vou visitar o meu irmão, à noite eu vou levar uma palavra, à noite eu vou cantar no louvor, à noite eu vou trazer uma ministração. Você está entendendo isso? Você está naquele lugar, mas o seu coração permanece no reino de Deus. Isso não te traz uma irresponsabilidade, não. Pelo contrário, traz luz para a sua vida. Não há nada mais melhor ou singelo ou até mais prazeroso do que alguém olhar para você e dizer assim: você é crente? Isso quer dizer que algo em você transmitiu essa mensagem para essa pessoa, ao ponto daquela pessoa imaginar que você fosse crente, que você é uma pessoa de Deus, de oração. Então ela às vezes vai perguntar por curiosidade, porque algo em você chamou atenção. Você está entendendo isso? É a imagem de Cristo dentro da sua vida. Somos feitos à semelhança de Deus. A gente precisa entender isso. E aquilo que a gente transmite para as pessoas, né? É o que as pessoas vão enxergar muitas vezes e vai aproximar essas pessoas de Deus. Olha, eu queria viver daquela maneira, eu queria ser como aquele homem, como aquela pessoa ela é mansa, como aquela pessoa é calma, como aquela pessoa é tranquila, não é mesmo? Então, aonde está o nosso coração? Quando Jesus fala sobre isso, ele fala sobre estabelecer prioridades. Aonde está o seu coração? Seu coração está na sua família? Amém, isso é bom. Só que você tem que entender que ainda assim Deus tem que ser prioridade absoluta em sua vida. Acima até dos seus. Aonde está o seu coração? Está no seu emprego, no seu serviço, porque de lá vem o seu sustento e você trabalha, você se dedica a isso. Mas ainda assim o reino de Deus tem que estar com prioridade na sua vida. Você está entendendo tudo isso, meu irmão? Porque assim, estabelecer prioridade é determinar onde o nosso coração vai estar. É determinar. E isso quem faz é você. Pelas suas decisões, pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. Então assim, quando você tem um comprometimento, você empenha, você dedica, você aplica ali. E ali você está colocando o seu coração. Meu coração está aqui, ó. É muito comum em orações dizermos assim: Deus, eu entrego o meu coração, a minha vida em suas mãos. Você tem noção da importância que tem essas palavras? Do significado que tem isso? De entregar nas mãos de Deus o seu coração? Você tem a consciência de que um dia Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que ninguém mais pereça, mas que venha ter a vida eterna através do aceitar a Cristo.
do crer em Cristo Jesus. Não porque Cristo precisava ser aceito, mas o seu ato de sacrifício naquela cruz nos reconciliou com Deus, porque éramos tidos como inimigos de Deus na certa ocasião, diante da multidão dos nossos pecados. Então, o que tem mais nos afastado de Deus nesses tempos de hoje? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes o que mais tem nos afastado de Deus é a nossa falta de tempo. Falta de tempo na leitura bíblica, falta de tempo na busca do Senhor, falta de tempo na oração. Ou seja, as prioridades que estabelecemos na nossa vida limitou o tempo de comunhão que tínhamos com Deus. E isso nos induz a viver uma vida o quê? De erro, de engano, de falha. E às vezes a gente se acomoda. Ou seja, aonde está as nossas prioridades? Aonde está o nosso coração? Quando Jesus fala sobre isso, olha, não adianta você juntar tesouro nessa terra, você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas do que vale para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, os seus filhos, sua casa? Do que vale para você ser um empresário bem-sucedido, mas ver os seus filhos entrando no mundo das drogas, dos vícios, na prostituição, na pornografia? Do que vale para você ganhar ali respeito, credibilidade nos negócios, nas suas empresas, mas ver a sua esposa pelos cantos, chorando, sofrendo, deprimida? Do que vale? Você entende agora? Precisamos estabelecer prioridades, que quando estabelecemos prioridades, determinamos aonde está o nosso coração. Se você estabeleceu que a prioridade na sua vida é o reino de Deus, se o reino de Deus é prioridade na sua casa, ali está o seu coração. Ali o reino de Deus está. Você entende? Continuando. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Os nossos olhos, eles refletem. Tem muitas pessoas que falam que os nossos olhos projetam a nossa alma, o nosso espírito. Os nossos olhos, eles almejam aquilo que queremos. Em tese, os nossos olhos representam muito aquilo que sonhamos, aquilo que almejamos, aquilo que ambicionamos. A grande questão é que os olhos é uma porta de entrada, os olhos são uma porta de entrada, assim como uma porta de saída. Da mesma forma que pelos olhos pode entrar pecado, imundícia, cobiça, orgulho, inveja, ciúmes, vaidade, também pelos olhos podem sair raiva, ódio, ganância, soberba. Pelos olhos podem sair desprezo, rejeição, preconceito. Você entendeu? Os olhos são uma porta de entrada, assim como uma porta de saída. E o que vai filtrar tudo isso? Aqui, ó. A sua consciência, aquilo que tem entrado pelos seus olhos e aquilo que os seus olhos vão transmitir depois. Porque assim, a Bíblia fala que a boca fala externa do que o coração está cheio. Ou seja, o coração seu está cheio. Talvez seu coração hoje esteja cheio de preocupação, de ansiedade, esteja cheio de pensamentos que não deveriam fazer parte da sua vida. Agora eu te pergunto, por onde essas coisas que estão enchendo seu coração entraram? Vai me dizer que você, numa noite qualquer, deitou na sua cama, fechou os seus olhos e ficou imaginando, e o seu coração foi ali cheio de imaginações. Olha, as imaginações não são imagens, né, projetadas dentro de nós mesmos pela entrada dos olhos. Você está entendendo isso? Então aquilo que você olhou, aquilo que você viu, pode estar projetando dentro do seu coração aquilo que você está imaginando
e ruminando durante as madrugadas, e isso talvez tenha trazido um peso para você. Quantas pessoas você vê hoje, né, através da facilidade que temos, né, da acessibilidade da internet, quantas pessoas você não vê hoje que estão aprisionadas a joguinhos, né, ou aplicativos como o TikTok, Kawaii, e não se desgrudam no celular, e ali no celular ali elas acabam tendo acesso a muitas coisas que não deveriam fazer parte de suas vidas, como por exemplo a pornografia, né? E isso traz vício, é algo viciante sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, aquilo que os olhos estão tendo acesso, estão tendo contato, está projetando no coração dessa pessoa todas essas imagens. Está projetando, essa pessoa está cheia muitas vezes disso aí. E o que filtra tudo isso é a nossa mentalidade, é o nosso pensamento, entendeu? Transformai-vos, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso pensamento, o vosso entendimento pela pregação do Evangelho. Se a pregação do Evangelho genuína for prioridade em sua vida, não haverá tanto espaço nem acesso para as coisas mundanas que estão projetando dentro do seu coração crises de ansiedade, por exemplo. Então a Bíblia fala sobre tudo isso, que os olhos servem como uma porta de entrada, como uma porta de saída. A maioria dos homens, praticamente pecam pelo olhar. A maioria. O olhar geralmente é a porta de entrada do pecado na vida do homem. No caso da mulher, não. A mulher, geralmente, a maior porta de entrada na vida da mulher é o ouvido. É o ouvir. Então, a maioria dos pecados entra ali na vida de uma mulher através do ouvir. Eu vou exemplificar isso, né? Temos como exemplo Adão e Eva. Eva, quando foi tentada, ela foi convencida pelo ouvir. Ela deu ouvidos à serpente que estava ali, e aquela serpente, que na verdade representava Satanás, convenceu Eva de desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Eva comeu do fruto proibido ali e levou até o seu marido, até Adão. Adão não precisou ser convencido aqui. Adão foi convencido apenas pelo olhar. Ao ver aquela fruta mordida, ao ver aquela fruta proibida, ali ele já desejou. Ali não precisou de muito argumento. Ali ele também experimentou da fruta proibida e também pecou. Então, assim, muitas vezes a porta de entrada para a mulher tem sido o ouvir e para o homem tem sido o olhar. Continuando aqui, eu prometo que não vou demorar muito. Bom, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui é um checkmate, como diz no xadrez, né? Você precisa se decidir. O que você quer da sua vida? Quem que você vai seguir? Eu não estou falando de religião. Entenda isso. O que é prioridade em sua vida? É sobre isso que o texto fala. Sobre tesouros no céu, ele está falando sobre prioridades. O que é prioridade na sua vida? O dinheiro? A bebida? As drogas? Os prostíbulos? O que é prioridade em sua vida? O que é prioridade em sua vida? As coisas que o mundo tem te oferecido? Ou Deus? A palavra de Deus? O reino do Senhor? Ninguém pode servir a dois senhores. Aqui ele fala sobre Mamon, que representava o dinheiro. Então, assim, você não pode servir a Deus e a Mamon. Porque uma hora você vai agradar um e vai desagradar o outro. Isso é fato. Então, assim, ele está ali intimando, são palavras de Cristo, intimando o ser humano a decidir o que realmente ele quer na sua vida. O que realmente você quer na sua vida? O que realmente você decide viver? Porque assim, a gente tem que entender isso, que a vida passa rápido. Os tempos estão voando. Só que se você perder muito tempo de sua vida indeciso em relação àquilo que você deve seguir, muito tempo da sua vida será perdido. E o tempo é algo que não volta atrás. Por isso vos digo,
não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui Jesus faz uma pergunta, mas dizendo assim, olha, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Mas uma coisa eu te garanto, se você decidir me seguir, se você quiser vir após mim, tenha certeza que você terá provisão em sua vida. Você terá provisão. Eu garanto provisão em sua vida. É Jesus dizendo assim, não é fácil seguir a Cristo realmente. Jesus diz assim, olha, aquele que quiser me seguir deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz a cada dia e vir após mim. Ou seja, seguir a Cristo é uma decisão de renúncia, onde você renuncia o mundo, o pecado, renuncia aos seus prazeres enganosos e decide seguir a Cristo. E ali você vai ter, numa tarefa diária, decidir continuar seguindo todos os dias. Porque todos os dias o pecado vai bater na sua porta. Todos os dias a tentação vai chegar na sua frente. E todos os dias você vai ter que repetir as mesmas palavras. Eu decido continuar seguindo a Cristo. Aleluia. Então assim, é uma decisão sua. É uma decisão sua. Todos os dias você tem a oportunidade de seguir a Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ou seja, você não precisa andar ansioso em relação às coisas futuras, em relação à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está dizendo aqui, olha, eu tenho vida e vida eterna. Eu tenho uma água que ela é água viva, a qual você nunca mais precisará vir aqui beber dessa fonte, assim como ele disse para a mulher samaritana. Então o mundo pode te oferecer roupas, carros, o mundo pode te oferecer até mantimentos, mas a vida só Deus pode te dar. Só Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Esse é o cuidado de Deus para com os seus. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que aprendemos de tudo isso, meu irmão e minha irmã? É claro que há preocupações na vida de todo ser humano. Responsabilidades em relação a serviço, família, alimento, contas, não é mesmo? Mas isso não pode tirar a paz do nosso coração. Não podemos permitir que as preocupações da vida venham roubar a paz ou a comunhão que temos com Deus, ao ponto de dizer, Deus, eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia, eu não tenho tempo mais para buscar o Senhor, porque eu estou aqui com o meu tempo todo ocupado em conseguir conseguir meu sustento, conseguir minha provisão, eu preciso trabalhar, Deus. Deus sabe de todas as suas preocupações, Deus sabe de tudo isso que você necessita. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você aprender que Deus deve ser prioridade em sua vida e você dizer sim para o chamado que Deus tem sobre você, tudo que acontece na sua vida de forma paralela, secundária, família, emprego, filhos, criança, escola, tudo começa a progredir, começa a avançar. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? São aqueles que guardam as suas palavras, que guardam os seus mandamentos. Esses que guardam as palavras de Deus entenderam que o reino de Deus deve ser prioridade em suas vidas. Então o coração deles está empregado no reino de Deus. Automaticamente
tudo que acontece na vida dessas pessoas avança, progride. É claro que haverá algumas coisas que que não deram certo o tempo todo, 100%, mas eles não deixam de continuar a caminhada. Você entende agora que quando você diz sim para o chamado de Deus, quando você determina o que deve ser prioridade em sua vida, e o reino de Deus for prioridade em sua vida, tudo que acontece na sua vida vai bem. É simples assim. Agora, quando você diz para Deus, Deus, eu não tenho tempo, eu tenho que correr atrás da minha vida, aí o que acontece? Um monte de coisa começa a dar errado, não é mesmo? Então, o meu conselho para você hoje é esse. Volte a buscar mais a presença de Deus, estabeleça o que deve ser prioridade em sua vida, determine, você precisa determinar aonde seu coração vai estar. Seu coração está no mundo ou seu coração está nas coisas de Deus? Lembre-se, que ninguém pode servir a dois senhores. Então assim, essa é a nossa reflexão de hoje no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Reflexões sobre a vida, os cuidados e as inquietações que devemos ter, né? Muitas pessoas estão sofrendo com questão de ansiedade, questão de aflição, porque estão ansiosas, aflitas em relação às coisas futuras. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar o seu futuro nas mãos do Senhor. Faça o seu melhor hoje e o amanhã pertence a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre sua vida.